O Museu do Futebol do Estádio do Pacaembu está completando 10 anos em 2018 e para comemorar a data, o espaço resolveu homenagear os maiores clássicos do Brasil. Acompanhe com Fernando Gavini. Bolo, velhinhas acesas e aquela musiquinha. Festinha de aniversário de 10 anos do Museu do Futebol. Dia de reencontrar o visitante número 1. Eu vim às 9, só que abri às 10. Aí você ficou de primeiro da fila. Fui o primeiro da fila e foi bem legal, foi bem interessante. Tinha várias pessoas de outros países também, foi legal pra caramba. E para celebrar uma década de história, o Museu do Futebol usa os clubes brasileiros como tema pela primeira vez. Clássico é clássico e vice-versa é o nome da exposição que retrata as rivalidades que transformaram o futebol em paixão. A gente traz aqui informações de clássicos regionais, claro, dos grandes clássicos regionais, mas também de cidades pequenas, de nomes engraçados, um pouco para mostrar que a rivalidade alimenta o bom futebol. São 45 clássicos do Brasil inteiro, todo mundo vai se ver representado aqui, né? Todos os estados, todas as unidades federais brasileiras terão aqui os seus clássicos, os seus derbys, os seus encontros, com muita curiosidade, muita brincadeira em cima dos nomes. A exposição também tem vídeos, objetos doados por colecionadores e uma seção que mostra os nomes com os quais os clássicos são chamados de norte a sul do país. Alguns nomes são bem conhecidos e tradicionais, como o Majestoso, o Choque Rei, o Derby, o Sansão e o Clássico da Saudade. Nesse totem multimídia é possível conhecer tudo sobre 45 dos maiores clássicos do Brasil. E aqui, ó, é a resolução do grande ponto de divergência. Palmeiras e Corinthians tinham números diferentes. Palmeiras dizia uma coisa, o Corinthians dizia outra e o Museu do Futebol resolveu. Olha aqui, ó. Corinthians, vamos colocar o Palmeiras contra o Corinthians. Vamos acessar o clássico e vamos ver os números. 126 vitórias para o Palmeiras, 106 empates, 126 vitórias do Corinthians em 358 jogos. Quer dizer, deu empate, Celso. Pelo menos até onde a gente tinha fechado, não nos esqueçamos que a última vitória do Palmeiras não está aqui. Então o Palmeiras está na frente. O Palmeiras volta a estar na frente, esses considerando jogos de 90 minutos ou validade, duração do espetáculo na época, basicamente sem os jogos de torneio início, que é a grande divergência entre nós. Mas mais do que saber quem tem mais vitórias, a ideia da exposição é mostrar que um rival não existe sem o outro. Adversários em campo, sim. Inimigos jamais. Acho que essa exposição veio num momento muito propício nesse sentido, né? Saber que rival não é inimigo e abordar esse lado legal, esse lado folclórico, esse lado alegre, esse lado motivador que tem a rivalidade. É curioso, né, mestre? Porque a gente tem falado já faz um tempo que até eu comecei a falar sobre isso e virou uma coisa comum. As pessoas tiveram a mesma percepção. A política, por exemplo, virou um fla-flu. A paixão do futebol foi para a política, né? Então existe uma digressão, digamos assim, do ponto de vista psicológico, né? E as pessoas veem quem tem um posicionamento diferente como um inimigo. E isso não era muito comum no futebol, quem tem um time diferente como inimigo. Isso não é verdade. E aí, eu sempre gostei muito dessa questão da estatística. Quem venceu mais, quem venceu menos. Isso é uma curiosidade. Eu fazia recortes do jornal, a Gazeta Esportiva, que tinha todos os confrontos, guardava. E aí, até isso traz polêmica. Os números de Corinthians e Palmeiras não batem. Mas eu sou obrigado a concordar com os números que o Corinthians considera. Que o Palmeiras considera torneio início. Torneio início eram joguinhos de 10 minutos equivalia o escanteio como critério de desempate. Isso não é partida de futebol, isso é festa, né, mestre? Claro. Sabe quem teve ideia desse museu? Sabe? O mestre? Foi o papai aqui. Olha só. Uma salva de palmas para o mestre. Quando o Zé Serra era pré-candidato até a Prefeitura de São Paulo, tive uma longa conversa com ele e a minha sugestão era essa. Ele até pediu um projeto que eu fiz, que era outra coisa, porque era um museu paulista, né? Estava no Pacaembu, ia ser feito pela Prefeitura. Então, a minha ideia foi um túnel, como seria um túnel
para a entrada no estádio, né, no gramado, ou um túnel do tempo, em que você ia passando por nichos, né, e que ia contando a história do futebol varziano, os times de fábrica de São Paulo, os times de colônia e de colônias, né? E os times de futebol, realmente, as histórias, os campeonatos, enfim. Mas aí depois ele foi ampliado, né, e se transformou nesse museu maravilhoso, magnífico, que tem um cunho mais nacional, né, mais abrangente. E realmente essa questão da memória no Brasil, eu acho que é o único museu que realmente funciona hoje em dia. Como não pode ter um museu do samba, porque, né, mestre? Um museu da retrate a cultura brasileira. Tem outro que tinha no Museu do Bexiga, mas depois não sei como é que anda. Mas o samba virou museu. O próprio estilo, né? Não, virou uma sepultura. Falando em museu, só vou contar uma curiosidade. Uma vez eu fiz uma narração para o Museu da Língua Portuguesa e que depois ficou também em exposição no Museu do Futebol, que eles queriam retratar a narração do gol do Carlos Alberto contra a Itália na final da Copa do Mundo de 70, nos mais variados estilos de narração, como se o jogo tivesse sido hoje, por exemplo. Tá. Eu tive a honra de ser um dos narradores que gravei esse gol como se lá no estádio estivesse narrando como se fosse hoje.